116. Eles punem o seu limite com silêncio. Eis o porquê você estabelece um limite e, em vez de uma conversa, recebe silêncio. Não aquele silêncio calmo, mas o tipo de silêncio que parece uma porta se fechando sem fazer barulho, sem resposta, sem carinho, sem ritmo normal. Apenas uma ausência que pesa no peito como uma pergunta que você não consegue responder. E funciona, porque a sua mente começa a fazer o trabalho por eles. Você revive o momento em que disse não. Analisa as palavras que usou. Se pergunta se o seu tom foi duro demais, se o timing foi errado, se você pediu demais. Você começa a negociar consigo mesmo antes mesmo de a pessoa falar. Aqui está a armadilha. O silêncio pode parecer maduro por fora, mas pode funcionar como punição por dentro. E quando o silêncio aparece logo depois de você proteger seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua dignidade, ele pode te treinar a parar de proteger essas coisas. Nem todo desconforto é manipulação. Às vezes é diferença, barulho, timing ou falta de habilidade. Algumas pessoas se calam porque precisam de tempo, porque ficam sobrecarregadas ou porque não sabem o que dizer. Consciência é clareza, não paranoia. A ideia não é acusar, e sim perceber o padrão e escolher seu próximo passo com os olhos abertos. Então vamos nomear o que está acontecendo com linguagem simples. Você traçou um limite. Eles retiraram a conexão, e a mensagem que seu sistema nervoso recebe é direta. Se você tiver limites, você perde amor. É por isso que isso dói mais do que uma discussão. Uma discussão ainda mantém você na sala. O silêncio pode apagar você enquanto você está bem ali. Pense em um momento pequeno e comum. Você está trocando mensagens com alguém de quem gosta. A pessoa pede algo que te custa energia. Talvez seja um favor de última hora. Talvez seja a sua atenção quando você está esgotado. Talvez seja "Você pode só fazer isso para mim?", que raramente é só isso. Você responde com gentileza. Hoje eu não consigo. Preciso descansar. Você até dá uma explicação leve porque está tentando ser justo. E então, a próxima mensagem não vem. Passam horas. Depois um dia. Depois uma resposta curta que passa por cima do que você disse, como se você nem tivesse falado. Seu cérebro lê isso como perigo, porque seres humanos são programados para pertencimento. Quando a conexão cai de repente, seu sistema trata isso como ameaça. Isso não é fraqueza, é biologia. Você foi feito para notar quando um vínculo social fica instável, porque ser empurrado para fora do grupo no passado significava risco real. O silêncio após um limite se aproveita dessa programação. Ele cria incerteza, e a incerteza faz você ir atrás. Você nem quer ir atrás. Você só quer alívio da tensão. Então você manda a mensagem extra. Ei, tá tudo bem? Depois outra. Eu te chateei? E se vier qualquer resposta, mesmo seca, seu corpo relaxa por um segundo. E agora o ciclo está montado. Você abre mão do seu limite para recuperar a calma. Esse é o primeiro mecanismo. O silêncio criador de abstinência, e seu sistema aprende que ceder é o analgésico mais rápido. O segundo mecanismo é o controle da narrativa. Quando alguém se recusa a falar, você não consegue esclarecer, reparar ou checar a realidade. O vazio vira uma tela, e seus medos começam a projetar imagens nele. Talvez você tenha sido exigente demais. Talvez você seja difícil de amar. Talvez você devesse ter dito sim. O silêncio não precisa dizer você é egoísta para você se sentir egoísta. Ele só precisa te deixar sozinho com a ideia. O terceiro mecanismo é status. O silêncio pode ser usado como forma de ficar acima de você. Ele diz: eu decido quando você terá acesso a mim. Transforma a conexão em recompensa que você precisa merecer, em vez de um espaço mútuo que vocês constroem juntos. Há um quarto mecanismo que deixa isso especialmente grudento: alívio intermitente. O silêncio não é constante, ele vai e volta. Às vezes a pessoa volta doce, às vezes volta como se nada tivesse acontecido. Essa imprevisibilidade pode te prender mais,
porque seu cérebro começa a perseguir o momento em que o calor retorna. É parecido com como as pessoas ficam viciadas em checar o celular quando as notificações chegam aleatoriamente. O sistema aprende a esperar, ter esperança e tentar de novo, mesmo quando o custo é alto. E há um quinto mecanismo: normal em público, frio no privado. Em alguns casos, a pessoa continua simpática na frente dos outros enquanto te deixa no congelador. Essa divisão faz você duvidar da própria percepção. Se ela consegue rir em um grupo, postar stories ou falar com outras pessoas, sua mente pergunta: então por que ela não consegue falar comigo? O resultado é vergonha, e vergonha te diminui. Agora, um limite não é uma arma. Não é punição. Um limite é um mapa do que você pode e não pode fazer sem trair sua própria saúde. Uma pessoa respeitosa pode não gostar do seu limite, mas ainda assim, respeitar. Ela pode dizer: estou decepcionado, ou preciso de tempo, ou dá pra gente pensar num meio termo. Ela continua humana. Ela continua no relacionamento, mesmo desconfortável. Quando o silêncio é usado como punição, o objetivo é outro. O objetivo não é entender. O objetivo é fazer o limite parecer caro, para você parar de ter um. Vamos desacelerar e notar os momentos que revelam a diferença. Uma pausa saudável costuma vir com um sinal: estou sobrecarregado, preciso de uma hora. Estou chateado, mas quero conversar mais tarde. Existe uma ponte. Existe uma promessa de retorno. Mesmo que seja atrapalhado, ainda há cuidado. Silêncio punitivo costuma vir com vazio, sem sinal, sem prazo. Às vezes vem um tá vago que não é tá. Às vezes vem uma frieza meio teatral, como se o seu limite tivesse ofendido a pessoa pessoalmente. Você quase sente a intenção: olha o que você me fez fazer. Aqui vai uma micro-história que mostra como isso pode ser sutil. Imagine que você está saindo com alguém. A pessoa ama quando você é flexível, te elogia quando você diz sim. Num fim de semana, ela quer que você desmarque um plano com um amigo para vê-la. Você diz: não consigo cancelar, mas posso te ver amanhã. Você está oferecendo conexão. Você não está rejeitando. Só não está reorganizando sua vida sob comando. O rosto dela muda. Ela para de mandar mensagem. Quando vocês se encontram de novo, ela está distante e educada, como se você fosse um estranho. Você pergunta o que houve e ela diz que não tem nada, mas a distância continua no ar. Agora você está num beco sem saída. Se respeita seu limite, paga com tensão. Se abandona seu limite, paga com você mesmo. A maioria das pessoas escolhe a dor que pode terminar mais rápido. E essa é a dor de encolher. É por isso que o silêncio é poderoso. Ele não te força, ele faz você se forçar. Outra micro-história. Você está em casa e um familiar tem o hábito de tomar seu tempo. Ele liga e começa a desabafar por 1 hora. Você ama a pessoa, mas também tem trabalho, dever de casa ou só precisa respirar. Você diz: posso falar 10 minutos, depois preciso ir. A pessoa fica em silêncio no telefone. Você ouve um suspiro pequeno. Aí ela diz: tá, num tom que te faz sentir um vilão. Depois disso, ela não te liga por dias. Quando finalmente liga, age como ferida, como se seu limite fosse um ataque. Uma terceira micro-história, porque isso acontece fora do romance também. Você está num grupo de amigos, tem um plano, e alguém assume que você vai dirigir, pagar ou cuidar dos detalhes. Você diz: eu posso ir, mas dessa vez não consigo ser o organizador. De repente você fica de fora do próximo convite. As mensagens ficam mais curtas. No grupo, respondem os outros e pulam a sua mensagem. Quase ninguém diz diretamente: a gente ficou chateado porque você colocou limite. Mas o silêncio diz por eles. E uma quarta micro-história, em um lugar inesperado. O trabalho. Você é confiável, então os pedidos não param. Um colega te chama tarde da noite e pede para você só rapidinho finalizar algo que não é seu. Você responde com respeito: hoje eu não consigo pegar isso. Amanhã eu ajudo no horário de trabalho. No dia seguinte,
Ele passa por você sem contato visual. Ignora sua mensagem. Numa reunião, fala com os outros, mas não com você. O silêncio não é sobre a tarefa. É sobre te ensinar que dizer não tem um custo social. O silêncio vira uma mensagem social. Olha quem não é leal. E o limite vira falha moral. É assim que as pessoas são treinadas a dar mais do que podem pagar. Então, o que está acontecendo dentro de alguém que usa silêncio assim? Às vezes, é imaturidade emocional. A pessoa não sabe tolerar frustração. Não sabe pedir o que quer sem pressionar. Então se retira e espera que sua ansiedade negocie por ela. Às vezes é medo. Em alguns casos, quando há insegurança ou um senso de identidade frágil, o silêncio protege o orgulho. A pessoa se sente rejeitada e, em vez de dizer "eu fiquei com medo", ela se afasta para recuperar controle. O problema não é sentir medo. O problema é fazer você responsável por administrar o medo dela abrindo mão dos seus limites. Às vezes é poder. A pessoa aprendeu que conexão é alavanca. Talvez nem admita, mas trata a proximidade como moeda. Você recebe calor quando obedece e frieza quando não. E em algumas situações, quando existe abuso emocional ou um padrão de coerção, o silêncio faz parte de um sistema maior. Ele pode andar junto com culpa, acusação, distorção do que você disse, ou reescrita da história. Se você vive num cenário em que sua realidade é constantemente questionada, ou você é punido por necessidades básicas, leve isso a sério e busque apoio. Você não precisa chamar de nada dramático para respeitar o efeito que isso tem em você. Agora vamos voltar para você, porque a pergunta-chave não é "o que eles são?". A pergunta-chave é "o que esse padrão faz comigo?". Normalmente faz 3 coisas grandes, e você sente no corpo antes de conseguir explicar em palavras. Primeiro, te deixa hipervigilante. Você começa a ler o humor da pessoa como previsão do tempo. Você fica cuidadoso. Escolhe palavras como se estivesse andando sobre vidro. Tenta evitar disparar a tempestade silenciosa. Seu sistema nervoso aprende que segurança depende de prever. Segundo, te faz se abandonar. Você começa a editar suas necessidades antes mesmo de falar. Diz sim quando quer dizer não, porque quer paz. Minimiza preferências. Para de pedir reciprocidade. Chama isso de ser de boa, mas por dentro você se sente menor. Terceiro, confunde amor com alívio. Quando o silêncio finalmente termina, você sente gratidão, não porque algo saudável aconteceu, mas porque a tensão parou. Você aceita migalhas como reconciliação. Trata o retorno do básico, calor, normalidade, como prova de que está tudo bem. E a régua vai baixando. E há uma quarta consequência silenciosa. Seus limites ficam borrados até com pessoas seguras. Depois de punição suficiente, você pode parar de se posicionar em qualquer lugar, até com amigos que ouviriam de verdade. Você começa a acreditar que suas necessidades são demais como regra geral, não só com uma pessoa. Assim, um padrão se espalha para a vida inteira. Então, como responder sem ficar frio, reativo ou manipulador também? Você começa recusando correr atrás. Não como jogo de poder, mas como autorrespeito. Porque correr atrás ensina seu sistema que seu limite causou a ruptura. E também ensina a outra pessoa que o silêncio funciona. Esse é um ponto de escolha. Se você se perceber prestes a mandar 5 mensagens para consertar o clima, pare. Coloque a mão no peito ou no estômago e nomeie a urgência. Eu quero alívio. Aí pergunte: esse alívio vale pagar com a minha dignidade? Você não está tentando ser duro. Está tentando ser claro. O próximo passo é separar pausa de punição pedindo contexto uma vez, de forma limpa. Você pode dizer algo como: percebi que você ficou em silêncio depois que eu disse não. Se você precisa de tempo, me diga quando quer conversar. Se está chateado, estou aberto a conversar. Eu não vou adivinhar. Essa frase faz 3 coisas: oferece conexão, estabelece um padrão e tira você do papel de leitor de mente. Se a pessoa responde com honestidade, dá para trabalhar.
Se responde com mais silêncio, sarcasmo ou culpa, você aprendeu algo importante. Aprendeu que seu limite não é o problema. O problema é que ela quer que seu limite desapareça. Outro ponto de escolha. Decidir o que você faz com essa informação. Sem drama, sem pressa, com chão. Porque seu próximo passo não é um discurso, é um padrão. Se o silêncio acontece uma vez, dá para interpretar com generosidade. Pessoas têm dias ruins. Se sobrecarregam. Travem. Isso é humano. Se o silêncio acontece repetidamente, especialmente logo após limites, vira dado. E dado precisa mudar comportamento. Isso significa que você para de pagar preço premium por respeito básico. Na prática, isso parece assim. Parece manter a calma quando a frieza chega. Você mantém o tom normal, não implora, não pede desculpa por ter necessidades, não superexplica. Deixa o desconforto existir sem tentar apagar. Parece seguir sua vida. Você mantém seus planos. Dorme, come, trabalha. Não coloca sua vida em pausa para merecer o retorno de alguém. Parece deixar o limite mais claro, não mais agressivo. Estou disponível para conversar quando pudermos falar com respeito. Não estou disponível para longos períodos de silêncio depois que eu expresso um limite. Isso não é ameaça. É seu sistema operacional. Uma ferramenta prática que ajuda muito. Definir um prazo interno de contato para proteger sua mente. Se alguém some depois de um limite, você pode decidir em particular o que fará se não houver comunicação até certo ponto. Talvez, vou mandar um check-in depois de 24 horas e depois parar. Ou, se a gente não conseguir conversar em 2 dias, vou me afastar. Você não precisa anunciar como contagem regressiva. Usa como âncora para não cair em espera infinita. Agora, algumas pessoas ouvem um padrão claro e finalmente falam. Podem dizer, eu não percebia que fazia isso. Podem pedir desculpas. Podem aprender. Nesse caso, a relação fica mais forte, porque o limite vira uma porta para a maturidade. Outras pessoas reagem como se a sua calma fosse um insulto. Podem te chamar de frio. Podem dizer que você está exagerando. Podem falar que você faz tudo virar drama. Observe a inversão. Seu limite vira a ofensa e o afastamento delas vira invisível. Essa inversão é o centro da dinâmica. Vamos falar da parte que ninguém diz em voz alta. Às vezes você fica nesses ciclos porque acredita que se achar a explicação perfeita, a pessoa finalmente vai entender. Você pensa, se eu falar com mais cuidado, se eu mostrar mais empatia, se eu provar que não estou abandonando, talvez ela pare de me punir. Ora, empatia é linda, mas não substitui responsabilidade. Você pode entender a dor de alguém e ainda assim recusar ser controlado por ela. Então, se você lida com alguém que usa silêncio, seu trabalho é parar de negociar com o vazio. Você faz isso criando uma regra interna simples. Eu respondo a palavras, não a vazios. Quando há vazio, você faz 2 coisas. Se regula e mantém seu limite. Primeiro, a regulação, porque o silêncio ativa histórias antigas. Muitas vezes ativa a parte mais jovem de você que aprendeu que o amor pode sumir. Essa parte entra em pânico e quer restaurar proximidade a qualquer custo. Se você tenta colocar limites em pânico, ou você desaba, ou explode. Então tome 30 segundos e volte para o corpo. Respire mais devagar do que o pânico. Abaixe os ombros, relaxe a mandíbula. Lembre a si mesmo. Eu estou seguro agora. Meu valor não está sendo julgado por uma resposta atrasada. Isso não é bobo. É a alfabetização do sistema nervoso. Depois mantenha o limite. Sem palestra. Com consistência. Se você disse, hoje não dá, mantenha. Se você disse, eu preciso de respeito, mantenha. Não compre paz vendendo o seu não. É assim que você retreina o padrão. Você torna o silêncio ineficaz. Agora você pode se preocupar. Se eu não correr atrás, será que a pessoa vai embora? Aqui vai a verdade honesta. Se alguém se afasta porque você não quer se abandonar, talvez ela não esteja oferecendo o tipo de segurança que seu coração procura.
Talvez ela esteja oferecendo um acordo. Seja pequeno e eu fico perto. Esse acordo é caro. Custa sua voz, seu tempo, sua vida. E se ela não for embora, outra coisa acontece. Ela encosta no próprio desconforto, ou aprende a se comunicar, ou escala o controle, o que revela prioridades com ainda mais clareza. Vamos também olhar para os jeitos em que, sem querer, a gente reforça a punição silenciosa. Um jeito comum é pedir desculpas demais. Você pede desculpa por ter preferência, por estar cansado, por não estar disponível. Desculpas são para dano, não para existência. Quando você pede desculpas por suas necessidades, você ensina que suas necessidades são erradas. Outro jeito é explicar demais. Você faz um texto enorme para um limite simples. Você acha que está sendo considerado, mas a mensagem escondida vira: "Meu não precisa de um processo." E isso convida a negociação. Limite não é debate, é informação. Um terceiro jeito é suborno emocional. Você oferece afeto extra para compensar seu limite. "Eu não posso ir, mas eu te amo. Por favor, não fica bravo." Pode ser doce, mas se vem do medo, vira tentativa de controlar a reação da pessoa. E também sinaliza que seu não é perigoso, então precisa ser adoçado com pagamento. Então sua prática é falar menos e sustentar mais. Tente frases com calor, sem agressividade, como: "Eu entendo você, e ainda assim é não." "Eu me importo com você, e eu não estou disponível para isso." "Eu topo conversar quando a gente conseguir fazer isso com respeito." "Eu não vou correr atrás. Eu estou aqui quando você estiver pronto para se comunicar." Perceba como essas frases não atacam, não diagnosticam, não rotulam. Elas só protegem sua realidade. Agora vamos ficar ainda mais precisos. Por que limites disparam silêncio em primeiro lugar? Porque limites revelam a distância entre fantasia e realidade. Na fantasia, você está sempre disponível. Você não atrapalha. Você não precisa de tempo. Não precisa de espaço. Você não diz: "Isso não funciona para mim." Na fantasia, as necessidades da pessoa são o centro, e o seu papel é orbitar. Um limite traz a realidade para a sala. A realidade diz: "Eu sou uma pessoa separada." Para quem se beneficia da fantasia, a realidade parece perda, e algumas pessoas respondem a essa perda tentando restaurar a fantasia por meio de punição. Você pode notar que o padrão piora quando você começa a prosperar, quando fica mais confiante, quando tem mais opções, quando para de explicar. O silêncio vira teste. Você vai voltar para a versão antiga de você? Então, aqui está a mudança mais profunda. Seu limite não é só uma linha, é uma declaração de quem você é. E isso pode mudar toda a relação. Se a relação consegue suportar você ser você, ela amadurece. Se não consegue, ela ou racha, ou tenta te moldar de volta. E se a pessoa disser que não está te punindo, só processando, pode ser verdade. Algumas pessoas precisam de tempo para esfriar. A chave é se esse processamento inclui responsabilidade. Processar inclui prazo, posse e reparo. Como: "Eu preciso de hoje. Amanhã a gente conversa." "Eu travo quando me sinto rejeitado. Estou trabalhando nisso." "Desculpa eu ter ficado frio. Eu não quero fazer isso com você." Punição inclui vagueza, inclui sumir sem contexto, inclui voltar como se nada tivesse acontecido, ou voltar culpando, como se você tivesse que pagar pelo silêncio acalmando a pessoa. Se você quiser um teste limpo, observe o retorno. Quando a pessoa volta, ela tem curiosidade pela sua experiência ou age como se você tivesse que agradecer por ela ter voltado? Ela pergunta: "Como a gente pode fazer melhor?" Ou te pune de novo por tocar no assunto. Em alguns casos, existe um padrão chamado stonewalling, bloqueio, em que alguém se fecha e se recusa a engajar para evitar responsabilidade ou controlar o resultado. Você não precisa rotular ninguém para se proteger. Só precisa notar se o silêncio vira um muro no qual você vive batendo. Outra história pequena que pode soar familiar.
Você diz a um amigo que não pode mais emprestar dinheiro. Nada dramático. É responsabilidade. O amigo diz, ok, e para de te convidar. Para de reagir às suas postagens. Fica distante. Quando você pergunta, ele diz, achei que você era diferente. Diferente significa menos útil. O silêncio expõe amor transacional. Mostra o contrato invisível que você não teve a chance de ler. Isso dói, mas também esclarece. Porque agora você pode escolher relações em que o seu não ameaça o vínculo. Agora, a parte que assusta. O que fazer se o silêncio continuar acontecendo? Você sai da explicação e vai para a expectativa. Expectativa é um padrão para manter proximidade. Não é exigência. É um limite sobre como você participa. Você pode dizer, eu quero uma relação em que a gente conversa quando fica chateado. Se você precisa de espaço, me avisa. Se o padrão é sumir quando eu coloco limites, eu não consigo continuar assim. Simples. Direto. Respeitoso. E então você observa. Se o padrão muda, ótimo. Não precisa virar perfeito da noite para o dia, mas precisa virar significativo. Mais conversa, prazos mais claros, esforço real. Se o padrão continua, você para de investir como se fosse seguro. Você encurta a coleira do acesso. Você para de expor suas partes mais sensíveis a alguém que usa a distância como arma. Mantém sua gentileza, mas protege sua vulnerabilidade. Isso não é devolver punição com silêncio. É escolher o nível de intimidade que combina com a realidade. Porque intimidade sem segurança vira ansiedade. Uma distinção útil. Consequência não é vingança. Consequência é o que você faz para proteger sua saúde quando um padrão se repete. Pode ser se afastar. Pode ser reduzir contato. Pode ser dizer, eu não estou disponível para essa dinâmica. Você não está tentando ferir a pessoa. Está tentando parar de se ferir. E se você quiser uma escadinha de limites, comece suave. Depois fique claro. Depois fique consistente. Depois fique distante se precisar. Suave é eu não consigo. Claro é eu não vou. Consistente é repetir sem debate. Distante é recuar quando seus limites continuam sendo punidos. Existe outra pressão sutil que o silêncio cria. Ele te transforma em um performer. Você começa a provar que é bom, provar que é seguro, provar que não quis dizer nada com seu limite. Você leva presentes de validação para alguém que retirou conexão, e a relação vira um palco em que você faz teste para receber calor básico. Isso cansa, e te ensina que amor precisa ser comprado com encolhimento. Então faça um auto-cheque rápido quando o silêncio bater. Pergunte, que história eu estou contando para mim agora? Eu vou perder essa pessoa. Eu estraguei tudo. Eu sou uma pessoa ruim por dizer não. Depois pergunte, qual é a realidade mais simples e mais honesta? Talvez seja, eu coloquei um limite razoável e a pessoa ficou chateada. Ficar chateado é permitido. Punir não é obrigatório. Outro ponto de escolha que muda tudo. Pare de tentar gerenciar os sentimentos da pessoa por ela. Se importar com sentimentos é saudável. Carregar sentimentos nas costas não é. Se ela está decepcionada, ela pode dizer. Se está ferida, pode pedir reparo. Seu trabalho é ser respeitoso. Não apagar toda a emoção desconfortável que a pessoa tenha. O silêncio digital piora isso, porque seu celular vira uma maquininha de ansiedade. Você vê que a pessoa está online, vê que assistiu seus stories, vê que respondeu outros. Isso pode te fazer espiralar. Se perceber isso, proteja sua atenção. Largue o celular, silencie a conversa, tome banho, caminhe, coma algo, mande mensagem para alguém de confiança. Faça algo que te traga para o presente. Você não está sendo dramático. Está interrompendo o ciclo. E se você percebe que é você quem fica em silêncio quando está chateado, aqui também existe um lugar poderoso para crescer. Você não precisa conversar enquanto está inundado, mas pode mandar uma ponte. Eu estou sobrecarregado e preciso de tempo. Eu me importo com isso e volto mais tarde.
Uma frase assim impede que o outro fique preso na câmara de tortura da adivinhação. O silêncio vira pausa, não arma. Um ritual simples de reparo também pode proteger ambos. Combinar uma frase de pausa e um horário de retorno. Preciso de 1 hora e depois conversamos. Preciso de hoje e amanhã a gente se fala. Essa estrutura transforma conflito em algo sustentável, em vez de algo que vaza em dias de frieza. Se alguém recusa toda a estrutura, recusa toda a ponte, recusa toda a tentativa de comunicação honesta, observe o que isso significa. Significa que o silêncio não é sobre precisar de tempo, é sobre te manter incerto. E incerteza é controle quando vira padrão. Agora eu quero tocar em algo pessoal. Se você cresceu em um ambiente em que amor era condicional, silêncio pode parecer familiar. Seu corpo pode interpretar como normal. Você pode até confundir com profundidade, tipo, uau, a pessoa ficou muito impactada. Mas às vezes não é profundidade. Às vezes é estratégia, consciente ou não, que te desestabiliza. Sua cura pode começar com uma decisão. Você para de tratar silêncio como sentença. Silêncio não é sentença sobre seu valor. É informação sobre a capacidade de alguém. E capacidade importa. Uma pessoa pode ter qualidades e ainda assim não ter a habilidade de lidar com conflito com cuidado. Você pode apreciar e escolher distância. Você pode amar e ainda assim recusar uma dinâmica que te corrói. Amor não é a única métrica. Saúde é métrica. Paz é métrica. Autorrespeito é métrica. Então vamos deixar prático. Na próxima vez que você colocar um limite e o silêncio chegar, tente esta sequência. Não corra para preencher o buraco. Dê tempo para seu corpo assentar e não mande mensagem a partir do pânico. Se quiser falar, envie uma nota clara. Só uma. Estou aberto a conversar. Se você precisa de tempo, me diga quando. Depois pare. Volte para sua vida em vez de ficar esperando. E quando a pessoa voltar, não pule o reparo. Se ela agir como se nada tivesse acontecido, nomeie com calma. Quando eu disse não, você ficou em silêncio. Isso não funciona para mim. Dá pra gente falar sobre isso? Se ela consegue conversar, há esperança. Se ela te pune por nomear, você tem sua resposta. E se vocês conversarem, mantenha simples e focado no processo. Conteúdo é o que você negou. Processo é o que aconteceu depois. Você pode dizer, a gente pode discordar do pedido. Essa parte tudo bem. O que eu preciso é que a gente não lide com discordância sumindo. Isso evita virar debate sobre se seu limite era razoável. Seu limite é seu. A habilidade é como vocês respondem a ele. Se você não tem certeza se é um padrão real, observe 3 sinais ao longo do tempo. 1. O silêncio aparece especificamente depois que você coloca limite, não depois de eventos aleatórios. 2. O silêncio costuma terminar exatamente quando você suaviza seu limite ou oferece validação extra. 3. O mesmo ciclo se repete sem reparo, mesmo depois que você nomeia com respeito. Você não precisa de diagnóstico perfeito. Só precisa de clareza suficiente para proteger sua paz. Também ajuda a acompanhar seu próprio comportamento por 1 semana. Não para se culpar, mas para ver o desenho do ciclo. Quando você começa a correr atrás? O que você diz quando fica ansioso? Do que você abre mão para o silêncio parar? Ver isso escrito pode quebrar o feitiço, porque você para de viver dentro da névoa e passa a olhar de fora. E se você está numa relação que quer manter, pode fazer um pedido direto que define o tom. Se você precisa de espaço, você pode me dizer isso e a gente combinar quando se reconecta? Uma pessoa disposta a construir geralmente tenta. Uma pessoa buscando poder costuma desviar, zombar ou punir o próprio pedido. Essa diferença é um presente, mesmo quando dói. Aqui é onde você para de ficar confuso. Porque confusão é cara. Ela te drena, te prende analisando em vez de viver. Clareza é mais gentil do que confusão. E clareza não precisa de vilão. Só precisa de honestidade. Uma última coisa. Colocar limite não é só dizer não. É ficar firme no seu sim. Seu sim para seu sono.
Seu sim para seus objetivos. Seu sim para suas amizades. Seu sim para sua paz. Quando alguém pune seu limite com silêncio, essa pessoa está pedindo que você traia esse sim para que ela se sinta confortável. Você não precisa mais fazer isso. Você pode deixar o silêncio ser da pessoa e manter sua voz como sua, porque no momento em que você para de pagar por amor com autoabandono, você começa a atrair outro tipo de conexão, a que aguenta a verdade sem se afastar, a que consegue ficar decepcionada sem te fazer pagar, a que olha para o seu limite e diz: ok, eu consigo lidar com isso. Isso não é perfeição, é maturidade. E seu limite merece viver numa relação que consegue respirar. Eles punem o seu limite com silêncio. Eis o porquê. Você já estabeleceu um limite claro e depois disso recebeu um silêncio pesado, frio e estranhamente pessoal? Neste vídeo, a gente explica por que o quieto pode funcionar como punição, como isso pode disparar o sistema nervoso e como pode te treinar a encolher suas necessidades só para recuperar a paz. Você vai aprender a diferença entre uma pausa saudável e um afastamento controlador, os mecanismos por trás do calor que vai e volta, e as formas sutis como o silêncio pode reescrever a história na sua cabeça. Mais importante, você vai receber scripts práticos e respeitosos e pontos de decisão para parar de correr atrás, proteger sua atenção e construir padrões de comunicação sem ficar frio ou reativo. Isso não é sobre paranoia, nem sobre rotular pessoas. É sobre clareza, autorrespeito e escolher relações em que o seu não custa a conexão. Se você se sente chamado a explorar camadas mais profundas de espiritualidade, expandir seu autoconhecimento e caminhar por um caminho moldado pela filosofia da consciência, este canal foi criado para você. Aqui, mergulhamos em reflexões que despertam a alma, elevam a clareza emocional e iluminam padrões que moldam nossas vidas e nossos relacionamentos. Cada vídeo é feito para ajudar você a desenvolver relações conscientes, abraçar sua evolução interior e integrar insights da psicologia espiritual por uma lente inspirada na sabedoria atemporal de Aldous Huxley. Se isso ressoa com sua jornada, inscreva-se e faça parte de uma comunidade dedicada à consciência, profundidade e transformação interior. E para uma experiência mais curada das nossas reflexões mais poderosas, explore nossa coleção de playlists aqui. https://wires www.youtube com e Dose of Huxley Playlists. Título 1: The Silent Treatment After You Say No. What It's Really Doing, Aldous Huxley. O tratamento de silêncio depois do seu não, o que isso faz de verdade. Título 2, If Your Boundary Triggers Silence, This is the Pattern. Aldous Huxley. Se o seu limite provoca silêncio, este é o padrão. Título 3, Stop Chasing Their Silence. Keep Your Power Without Going Cold. Aldous Huxley. Pare de correr atrás do silêncio. Mantenha sua força sem ficar frio.